Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus pede aos seus apóstolos que vão em missão de forma despojada, vivendo a verdadeira pobreza. Um desprendimento de quem não leva para si nem mesmo as provisões necessárias para o amanhã. Viver completamente da providência divina. Aqui nós encontramos uma realidade que a Igreja Católica vê, conserva e valoriza, mas que até mesmo nas outras confissões cristãs parece ter sido abandonada. O valor da pobreza evangélica. Veja, a maior parte das pessoas entende o cristianismo como aquilo que viveu São Vicente de Paulo, hoje, o santo que nós celebramos hoje, ou seja, o cristão que dá assistência ao pobre. Isso é um valor, isso é uma coisa importante, isso é uma virtude cristã. É a caridade, por quê? Porque o amor a Deus que se manifesta no amor concreto para com o próximo. Então, claro, se Deus é misericordioso conosco, a única maneira que existe de nós sermos misericordiosos com Deus é evidente ser misericordioso com o irmão, porque Deus não necessita de nossa misericórdia. Então, sendo misericordiosos com o próximo, nós ouviremos no último dia: foi a mim que o fizestes, de Jesus. Mas isto, que é uma coisa óbvia e que a sociedade atual sabe valorizar, tem um outro lado. O outro lado da moeda é a pobreza daquele que se dedica a Cristo. E isto nós encontramos somente na Igreja Católica e encontramos principalmente nos religiosos que se despojam, que imitam o Cristo, como está no segundo capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses, em que ele se esvazia e se faz pobre, se faz servo. O cristão, por amor a esta pobreza do Cristo, se faz pobre. Imitando Nazaré, imitando a pobreza de Jesus, de Maria e de José, o cristão quer se desapegar. Não leveis 2 túnicas, de Jesus. Então, aqui nós vemos 2 lados de uma moeda que, se nós valorizarmos somente um lado, nós estaremos perdendo enormemente uma das riquezas do Cristo. O Cristo amou os pobres, mas ele se fez pobre. O fazer-se pobre e o amar os pobres. Essa é uma realidade que a Igreja Católica guarda como um grande tesouro. Ao celebrarmos hoje a memória de São Vicente de Paulo, nós, claro, vemos quantas e quantas pessoas irão lembrar o exemplo, irão admirar São Vicente de Paulo por seu amor aos pobres. Ele que chamava os pobres de nossos senhores. Mas pouca gente irá se lembrar do despojamento e da pobreza vivida pelo próprio São Vicente. E pouca gente vai querer imitá-lo. Mas talvez aqui, mais do que nunca, esse seja o valor que nós precisaríamos recuperar. Sim, porque cristãos solidários com os pobres os há muitos. Mas cristãos que queiram viver a pobreza? Não, parece que são poucos. E a única maneira que nós temos de eliminar o poder desta mão invisível que destrói as famílias e que destrói a nossa sociedade, esse sistema do dinheiro que faz com que nós sejamos escravos. Ser pobre, não levar 2 túnicas, é na verdade ser um homem livre, ser uma mulher livre. Recuperando este valor, nós estaremos nos libertando interiormente e estaremos vivendo aquela que é a primeiríssima das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. O pobre em espírito é aquele que sabe que é pobre, mas de uma pobreza maior, a pobreza de Deus. A minha alma tem sede de Deus, não dos bens materiais,
Eu anseio pelo Deus vivo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.